Diga com sinceridade. Diga assim comigo: Senhor, abre a minha mente e o meu coração para receber a tua palavra. Graças a Deus. Podemos sentar, então, com glória a Deus. Que coisa boa foi amanhã no dia de hoje. Bom é quando Jesus está na casa e fala com a gente. Hoje pela manhã ele nos visitou e falou profundamente ao nosso coração, e nós cenamos na comunhão com alegria, partimos do pão e sentimos a sua presença. Na noite de hoje não é diferente também. Nós estamos em números resumidos, mas a palavra de Deus diz que Ele está neste lugar. Porque está escrito que quando se encontra alguém em reunião, no número de 2 pessoas ou 3 pessoas, a minha Bíblia diz que Jesus está presente no meio deles. E aqui tem mais que 1, tem mais que 2 e tem mais que 3. Aleluia. Portanto, se confirma plenamente a presença de Jesus no culto hoje. E culto entrega, você veio entregar. Glória seja dada a Ele. Você não veio pedir, você veio dar. Você deu o seu tempo, você está dando o seu louvor, a sua oração para Jesus na noite de hoje. E através da palavra o Senhor vai retribuir, aleluia, a sua, aleluia, presença na sua vida, porque você deu o seu tempo para Ele. Mas a palavra de Deus, que nós lemos o texto sagrado, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, a Bíblia Sagrada fala que Deus abençoou muito a casa de Obed-Edom. No contexto desta palavra, nós temos 3 personagens importantes que compõem todo este contexto. Nós temos Abinadab, nós temos Obed-Edom e nós temos Uzá. E para contextualizar a igreja, se faz necessário entendermos a configuração da Arca da Aliança, que foi o pivô principal deste texto e desse contexto de 2 Samuel. A Arca da Aliança, no contexto do povo de Deus, nada mais era do que a própria presença de Deus no arraial dos israelitas. Deus mandou construir uma arca para aonde estivesse a arca, aí também pudesse estar a presença do Todo-Poderoso. De sorte que Deus deu as instruções de como construir a arca: altura, largura, comprimento. E Deus disse: façamos uma arca, e onde estiver esta arca, aí eu estarei presente. Aleluia. E Deus disse: façamos a arca de madeira de acácia, revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Faça também argolas revestidas de ouro puro. Faça também hastes de madeira de acácia revestidas de ouro. Por quê? Porque ninguém pode tocar na arca. Só quem pode manusear a arca era o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava no tabernáculo, no lugar santo dos santos, para aspergir o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, que é
a tampa que cobria a arca. E Deus então manda fazer 2 querubins de ouro maciço para proteger o propiciatório, que era a tampa da arca, também feita de ouro maciço. Após a confecção da arca, Deus então pede a Moisés que colocasse dentro da arca as tábuas dos 10 mandamentos escritos pela própria mão de Deus. E pediu também que colocasse dentro da arca uma porção do maná que alimentava o povo no deserto. E pediu também para colocar dentro da arca a vara de Arão que floresceu no deserto, para que o povo visse, aleluia, e contemplasse quem Deus verdadeiramente estava escolhendo. De sorte que a arca foi confeccionada nessas dimensões: 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de altura e 66 centímetros de largura. E a arca, o local dela era no lugar santo do santo, no tabernáculo. Mas em época de guerra, Davi, como rei, permitia que a arca fosse tirada do lugar santo do santo e a arca acompanhasse Israel nas batalhas. E só quem podia carregar a arca eram os levitas, porque a arca simbolizava o próprio Deus e a sua presença. Quando a arca está presente, sempre Israel vencia as batalhas. Aleluia. Mas teve uma época que Israel saiu da presença de Deus, e Deus, muito chateado com Israel, permitiu que Israel tivesse uma derrota humilhante perante os filisteus, de sorte que os filisteus, eles capturam a arca da aliança e levam ali para o templo. Os filisteus tinham várias cidades: Açote, Gaza, Tiro e Sidom. Os irmãos lembram que todas essas cidades tinham um templo pagão dedicado ao Deus dos filisteus, chamado Dagon. Os irmãos sabem perfeitamente que certa vez Sansão, cheio do poder de Deus, arrancou os portões da cidade de Gaza e foi um reboliço muito grande. Os irmãos também sabem que a arca da aliança foi colocada na cidade, ali no templo de Dagon, e a Bíblia diz que eles estavam festejando. E nesse festejo, quando deu meia-noite, ouviu-se um estrondo, e eles, sem saber o que estava acontecendo, tiveram a ideia de ir até o templo de Dagon para ver o que tinha acontecido, porque o estrondo vinha de lá. Chegando lá, quando eles abrem a porta do templo do santuário de Dagon, aonde os filisteus colocaram a arca da aliança nos pés do deus pagão Dagon, estátua essa de 14 metros de altura por 9 de largura. Observe que Dagon era um deus pagão e gordo. E a Bíblia diz que quando deu a meia-noite, ouviu-se um estrondo. Quando eles abrem a porta, a Bíblia diz que a estátua de 14 metros de altura por 9 de largura estava despedaçada nos pés da arca da aliança, caindo de joelho, quebrando o pescoço. A presença de Deus não pode ser violada em lugar nenhum, em ambiente nenhum, porque a presença de Deus é santa. Não só isso, mas a presença da arca na cidade dos filisteus trouxe muita maldição para os filisteus, a saber, pragas e mais pragas e mais pragas. E ali ficou apenas por 7 meses, e os filisteus devolveram a arca da aliança a Israel. E a notícia chegou ao rei Davi,
Então o rei Davi agora vai buscar a arca da aliança que estava nas mãos dos filisteus. E a arca da aliança é levada à casa de Abinadab. E a arca da aliança fica na casa de Abinadab por 7 meses. Aleluia. Ou melhor, por 20 anos. Por 20 anos, eu disse 20 anos na casa de Abinadab. E nada aconteceu, porque Eleazar, seu filho, não cuidava bem da arca, tratava a arca com desprezo. Aleluia. E a presença de Deus não pode ser tratada com desprezo. Aleluia. E onde a presença de Deus é tratada com desprezo, não existe bênção, não acontece nada. 20 anos sem acontecer nada na casa de Abinadab. De sorte que Davi mais uma vez faz os preparativos para buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab. E Davi então faz a sua comitiva. Chegando lá, cai na bobagem de botar a arca da aliança em cima de uma carroça, de um carro de boi. E ele sai ali de Kiriate, da casa de Abinadab. E quando a arca do Senhor, a caminho de Jerusalém, se estava se aproximando da cidade de Gate, a Bíblia diz que a carroça começou a pender para um lado, pender para o outro. De repentemente Uzá, na inocência, achando que a arca ia cair, ele toca na arca, tentando segurar a arca para a arca não cair. E a Bíblia diz que ele é fulminado, e ali ele morre instantaneamente. Aleluia. Porque Deus não precisa de ajuda de ninguém. Aleluia. Deus não cai. A presença de Deus era a arca, e a arca não precisava da ajuda de ninguém. Uzá morreu porque tentou ajudar a Deus. Quem ajuda a gente é Deus. Nós não ajudamos a Deus. Uzá morreu. Davi temeroso, ninguém queria receber a arca em casa, e ele, com medo de seguir a viagem com a arca até Jerusalém, eis que se apresenta uma família com seu chefe da casa chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz que Obed-Edom levou a arca para sua casa, e a arca ficou na casa de Obed-Edom por 90 dias. E aí é onde eu entro com o texto da palavra que nós lemos na leitura oficial, capítulo de número 6 de 2 Samuel, versículo de número 11, que nos diz: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom por 3 meses, e abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e todos os seus. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada, mas na casa de Obed-Edom ficou por apenas 90 dias, e a casa foi plenamente abençoada por causa do cuidado e do zelo com a presença do Senhor na casa. E aqui eu quero começar a intitular a mensagem da noite de hoje, e o primeiro título que eu quero dar esta mensagem é este: Deus transforma medo em oportunidade. Aleluia. Ninguém queria levar a arca para a sua casa, mas Obed-Edom teve a coragem de dizer: eu levo para minha casa. E lá a arca ficou 90 dias. Aleluia. Ele foi abençoado. Por quê? Porque Deus transforma medo em oportunidade. Depois da morte de Uzá, todos ficaram temerosos. E aqui eu quero fazer uma aplicação. O que assusta alguns pode ser a oportunidade para outros. O que traz medo e temor a uns pode ser oportunidade para outros. E o que faz a diferença, pastor? O que faz a diferença aqui é a coragem de assumir a presença do Todo-Poderoso. Enquanto muitos recusou a presença da arca em sua casa, Obed-Edom a levou para sua casa. E a lição que fica é esta:
não rejeite o que Deus traz para a tua vida, porque o medo impede. O medo nos paralisa. O medo nos impede de sermos abençoados. O medo nos impede de alcançar aquilo que Deus já determinou para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. O que parece risco para a tua casa pode se tornar uma grande oportunidade. Isso depende da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O segundo título desta mensagem de hoje é: quem recebe a presença, recebe também a transformação. Aleluia. Quem recebe a presença, também recebe a transformação. O texto diz que Obed-Edom e toda a sua casa foi abençoado. A presença da arca na casa daquela família trouxe prosperidade e trouxe bênção. E a gente faz uma aplicação aqui para dizer a você: quando Deus habita em qualquer lugar, na sua casa, o que parecia comum se torna um grande milagre. Apenas um ato que se parece comum, rotineiro, pode se tornar um grande milagre dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque Obed-Edom, ele viu mudar completamente o cenário da sua família. Aleluia, porque não existe, meus amados irmãos, lá tão simples que não possa ser transformado pela presença de Deus. A presença de Deus muda a história, muda o destino da sua casa, da sua família. Aleluia. Basta a gente ter a coragem de levar a presença dele para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, e a gente vai ver a transformação que a presença dele vai fazer na nossa vida, na nossa família. Bendito seja o santo nome de Jesus. E o terceiro título da mensagem de hoje é: a bênção alcança toda a casa. Diz o texto: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. E não só a sua casa, mas toda a sua família. Glória a Deus. A presença da arca na casa de Obed-Edom fez da vida dele uma transformação completa. Aleluia. A família de Obed-Edom prosperou junto com ele, pois quando Deus entra na casa, ele não só abençoa aquele momento, mas ele abençoa também toda uma geração. Aleluia. Aleluia. Assim como a Bíblia diz que é uma maldição de geração, a Bíblia também diz que é uma bênção, aleluia, oh, glória, uma geração. Aleluia. E a presença da arca na casa de Obed-Edom abençoou não só aqueles 3 meses que ela ficou lá, mas abençoou toda uma geração. Pois a casa onde recebe a presença de Deus torna-se uma casa de milagres. Aleluia. Não só o milagre financeiro da prosperidade, como aconteceu na casa de Obed-Edom, pois o maior milagre não é o financeiro. O maior milagre dentro de um lar é a presença de Deus, é a alegria, é a paz, é a comunhão. Aleluia. E a presença de Deus traz isso dentro da casa. A paz, a comunhão, a alegria. Não só a prosperidade, mas a presença dele traz muito mais daquilo que a gente possamos imaginar. Aleluia. O grande problema é que a gente é muito ligado à prosperidade e à bênção, mas a minha Bíblia diz que Jesus não veio trazer prosperidade nem bênção para ninguém. Jesus veio trazer a paz. Aleluia. Ele diz: eu sou a paz, e a minha paz eu vos dou. Aleluia. Aleluia. Ele diz: eu sou o caminho,
caminho, a verdade e a vida. Se a presença de Jesus na tua casa te mostrar pelo menos o caminho, aleluia, você já está na direção certa. Bendito seja o nome de Jesus. Quarto título da mensagem de hoje: a presença exige reverência e entrega. E aqui eu entro para fazer a divisão e a diferença do que aconteceu na casa de Abinadab, onde a arca ficou 20 anos guardada e não aconteceu absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Abinadab e sua família deixou a arca isolada, quem sabe empoeirada, não cuidou da arca como deveria ser cuidada. Talvez por não entender que aquilo ali era a presença de Deus na sua casa. Tem gente que às vezes não enxerga que a presença de Deus está dentro de casa, e ele vacila e a bênção não chega. Mas quando Obed-Edom, aleluia, recebe a arca por 90 dias, ele entende que devia zelar, aleluia, ele entende que devia cuidar e devia reverenciar a arca do Senhor, porque a bênção ia chegar como chegou na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. E não só zelou, mas tratou a arca do Senhor com temor. E o grande problema aqui é que muitos irmãos, não têm o temor necessário hoje para alcançar aquilo que Deus está dando, a oportunidade que Deus está gerando dentro da sua casa. Porque Deus não vai agir jamais aonde a falta de temor, aonde a falta de reverência. Eu quero dizer a você que o temor a Deus e a reverência é parecido com a consideração que você tem com seu pai, com sua mãe, com um amigo que você gosta e que você considera. Pois o temor a Deus é um princípio poderoso, e é um princípio de algo poderoso e forte chamado sabedoria. E quem é sábio é próspero, quem é sábio é feliz, quem é sábio alcança a bênção do Senhor por causa do temor. Obed-Edom não tratou a arca com descuido, como fez Uzá, mas ele tratou a arca com temor. E aí a gente faz a aplicação para dizer a vocês, irmãos, que Deus por perto exige santidade, respeito e coração disposto. Aleluia. Aleluia. Que Deus por perto exige santidade, temor e coração disposto. Se você veio aqui nesta noite, você tem Deus perto de você. Então dê para Ele santidade, temor, e abra o seu coração com disposição para você receber o que Obed-Edom recebeu dentro da sua casa. Pelo fato de você estar aqui nesta noite, você já deve dedicar a Deus respeito, santidade, coração disposto. Pelo fato de você estar aqui. Por quê? Porque a presença de Deus na noite de hoje não é representada por uma arca, mas é representada por aquilo que a gente sente dentro de nós. A presença dele é real na nossa vida, e a gente sente a presença dele no culto de hoje, como sentimos no culto hoje pela manhã. Aleluia. E é necessário que a gente entenda que a gente tem que entrar na presença dele com respeito e com o coração disposto e contrito. Uzá morreu porque tocou a arca de forma inapropriada. É necessário que cada um de nós entendamos que quando estamos na presença
de Deus, a reverência deve ser total e absoluta. Nós temos que calar-nos para ouvir Deus falar conosco. E Deus só vai falar conosco quando a gente se calar para ouvir a sua voz. E a gente deve perguntar para Ele, como o cego de Jericó: Senhor, eu quero ver. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? E você diz para ele: que eu veja, Senhor. E os seus olhos serão abertos para que você contemple que a presença de Deus, ela tem que ser reverenciada. E a lição que fica é que Deus quer estar perto. E a gente, pela nossa carnalidade, a gente não fazemos muita questão de estar perto dele, porque a gente leva uma vida muito ligada às coisas materiais e naturais deste mundo, sendo que 80% da nossa vida é espiritual. Por quê? Porque eu tenho que ser espiritual não só na igreja, eu tenho que ser espiritual e zelar da presença dele na minha vida, no meu trabalho também, na universidade, na escola, em meio aos amigos. Aleluia. A presença de Deus, simbolicamente representada na arca, na casa de Obed-edom, era venerada, era cuidada. E a presença de Deus na sua vida, de igual modo, hoje tem que ser reverenciada, santificada, cuidada dentro de casa, na escola, na universidade, no trabalho. Zele da presença de Deus que está na sua vida, onde você estiver. Porque se eu não zelar da presença de Deus na minha vida, eu vou passar 20 anos achando que eu tenho a presença sempre e não vai acontecer nada. Mas quando eu tenho a presença de Deus, 90 dias é o suficiente para Deus abençoar minha casa por completo, porque eu estou zelando e cuidando da sua presença. Diga comigo: quem honra a presença, quem honra a presença, experimenta a plenitude. Aleluia. Quantos querem experimentar a plenitude da presença de Deus? Aleluia. Depois desse episódio, Davi então leva por definitivo a arca da casa de Obed-edom a Jerusalém. E ele chega jubiloso, cantando, dançando. Olha para mim aqui. Quando ele vai se aproximando dos portões da cidade, que adentra os portões da cidade de Jerusalém, que vai passando na rua em frente ao palácio, quem está na janela? Mical, sua esposa, filha de Saul. E da janela ela começa a censurar no seu coração a atitude de Davi, porque Davi estava sem as vestes reais, no meio do povo, dançando, celebrando a presença de Deus de volta a Jerusalém. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que é isso? Zelo pela presença. Aleluia, aleluia. Reverência pela presença. Ele estava feliz porque a arca estava de volta a Jerusalém, mas a sua esposa não estava entendendo nada. Vai ter gente que não vai entender, mas o importante é você celebrar a presença. Aleluia! Aleluia! Quando a presença
bênção chega em casa, a gente celebra porque a gente sabe que a bênção também chega junto com a presença. E não importa os opositores que ficam na janela murmurando, o importante é que a presença chegou, Jesus. E ela, na presença de Davi, ela censura Davi de forma escrachada, sem pudor. Sem modo, sem educação. Ela não valorizava a presença, mas Davi sabia a importância da presença de Deus em Jerusalém. Davi sabia a dificuldade que ele teve para conquistar Jerusalém da mão dos jebuseus. A conquista de Jerusalém foi maravilhosa, linda, e Davi reinou em Jerusalém por 33 anos. É por isso que Deus tem um xodó, um amor tão grande por Jerusalém até os dias de hoje. É por isso que os judeus veneram o rei Davi até os dias de hoje. A tumba do rei Davi em Jerusalém é mais visitada ainda do que a tumba do próprio Jesus. Porque a tumba Cristo tem duas: o lugar dos cristãos e o lugar dos católicos. E aonde Davi foi sepultado só existe uma, que é o lugar original onde o corpo dele está. De sorte que a estatística do turismo diz que nunca houve na história de Israel um lugar tão visitado como a tumba do rei Davi. Davi era um rei que valorizava, venerava e dava importância à presença de Deus. Davi então coloca a arca no templo, e de lá até os dias de hoje ninguém tem mais notícia da arca. Mas está escrito que vai chegar um dia que nós iremos comer do maná escondido que se encontra dentro da arca, aonde ninguém sabe onde está e o seu paradeiro. Glória a Deus. A arca sumiu, mas está escrito que nós vamos comer o maná escondido dentro dela. Então logo entendemos que ela está guardada no esconderijo do Altíssimo. Você sabe por que Deus mandou colocar 2 querubins com as asas abertas em cima do propiciatório? Para proteger a arca da aliança. Uma vez protegida, ninguém pode vir colar. E é por isso que ela desapareceu. Está escondida no esconderijo do Altíssimo, esperando o grande dia de ser aberta pelo próprio Deus para nos dar do maná escondido. Bendito seja o nome de Jesus e a sua maravilhosa presença e a sua maravilhosa graça. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a sua graça pregada pela manhã, aleluia, ela possa permanecer na nossa vida, aleluia, e a sua presença pregada na noite de hoje nunca saia do nosso lar, nem da nossa casa. Bendito seja o nome de Jesus.